Olá, amigos! É com muita alegria que começamos hoje esse projeto que a gente já vinha sonhando e gerando já há tantos meses, que é o nosso canal no YouTube, com a nossa temporada de podcasts do PMA Advocacia Familiarista. Eu, a Ana e a Ju estávamos muito ansiosas por esse momento que vai ter direitos de família, mas também carreira jurídica, advocacia, mulheres, homens também, né? Claro, com certeza. Até porque estamos num momento de luta também pelo direito dos homens, porque a gente luta pelo direito das pessoas. Enfim, serão muitos temas. E hoje nós temos a alegria de receber no nosso primeiro episódio uma amiga querida, um exemplo de mulher, de carreira, de mãe, de esposa, que é a Ana Carolina Alencar. Eita, quanta honra e responsabilidade. Oi, seja muito bem-vinda. É um prazer começar esse projeto com você, né, Mabel? Com certeza, Carol é uma amiga de longa data, que tem uma linda história, uma linda trajetória no direito, na carreira. Também um entusiasta do empreendedorismo como nós, né, Carol? Sim. Comecei a empreender com 7 anos. Carol, conta um pouquinho do teu empreendedorismo em paralelo com a carreira jurídica. Que maravilha estar aqui com vocês, gente. Assim, é uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade, né? Ser a primeira convidada a abrir aí essa temporada de podcast. Espero poder ajudar e contribuir com a minha experiência. Certamente. De carreira jurídica, vou fazer agora quase 18 anos, né? 18 anos. 18 anos de carreira. É um chãozinho, hein, Carol? De carreira, né, pública, né, no Tribunal Regional Eleitoral. Mas antes dessa carreira pública, eu já empreendia na minha vida. Porque, na verdade, empreender é uma atitude diante da vida. Então, desde os meus 7 anos que eu empreendo. E hoje, eu acho que todo profissional, ele empreende, ele é um empreendedor. Não tem hoje como mais falar que um advogado é só advogado. Ele tem que ser empreendedor, porque senão... A gente vê isso na área da saúde, né, Carol? Médicos, enfermeiras, todo profissional, seja na área da prestação de serviço, seja na área pública, ela é um empreendedor. Eu digo até... Às vezes, para quem olha assim, diz, não, eu sou funcionário público, eu não preciso empreender nem cuidar da minha carreira. Claro que precisa. Você tocou num ponto importantíssimo que a gente estava conversando. Dentro da carreira pública, você também precisa empreender. O que é o empreender dentro da carreira pública? É você ter uma atitude de visão naquilo que você está trabalhando. Como? Eu entro e eu tenho um escalonamento. Existe uma gradação ali dentro. Existem postos, funções, cargos que eu posso ir ascendendo. Mas, para isso, eu tenho que estar ali dentro, crescendo, me entregando. E eu uso a área acadêmica para isso. Fazendo networking. Fazendo networking, com certeza. Porque quem não é visto não é lembrado, não é né? Lembrado, é verdade. Carol, mas é comum esse pensamento de empreender dentro da carreira pública ou não é tão comum? Porque, assim, nós que estamos fora do público, né? Estamos no privado, a gente tem a sensação de que essa é um movimento mais do privado do que do público, né? É o que a gente, assim, é o senso comum. É o senso comum. Não sei se isso é ou realidade. Ou que se vem agora, mas que é um movimento novo. Isso. Na verdade, assim, como os valores dentro da administração pública, eles estão se transformando no sentido de quê? De realmente respeitar a moralidade, né, pública, a efetividade. Então, aquela ideia lá de QI, onde você só crescia se tinha alguém indicando, isso está sendo totalmente combatido. É uma prática que ninguém deseja e ninguém quer para sua gestão. É rechaçada, né? Ninguém aguenta mais isso. Então, e para chegar lá, no alto cargo, né, nos cargos de gestão, como fazer? Eu preciso empreender. Eu preciso, sim, mostrar para que eu vim, o que é que eu faço e quem eu sou. Porque se eu não me mostrar, se eu não tiver esse meu portfólio ali dentro, eu vou realmente ficar naquele meu cantinho, me aposentando como antigamente as pessoas, né? Elas entravam no Lineu, setor... né? Da grande família. Eles entravam no setor... Cara crachá, né? Cara crachá, fica ali no cantinho, se aposenta, leva a sua pasta
E vai E embora. achando que o serviço público é esse local, essa bengala aí para segurar pessoas que elas são morosas, né? É. Então, assim, tá mudando esse conceito, né? É algo que é muito novo e as pessoas estão buscando cada vez mais empreender no sentido de ter ações voltadas a crescer dentro da carreira pública. Até porque, né, cara, hoje na nossa área jurídica, você vê que até para quem é da área pública, tem meta, né? Sim, Tem sim. CNJ, tudo. Existe toda hoje uma fiscalização que é aquele funcionário antigo que estava ali só para receber o seu ordenado, ele não consegue mais ficar lá, não. Não, de jeito nenhum. A nossa cultura hoje organizacional, ela também está muito espelhada na cultura das organizações privadas, né? A gente tem que ter todo um sistema de governança, de integridade, com valores, com ética, pautados principalmente na imparcialidade, na efetividade do serviço. Então, assim, são princípios que a gente traz da administração das empresas privadas para o público. Por quê? A gente via que as empresas privadas eram efetivas. E o público era aquela coisa inchada, pesada, que Cabide de lenta, emprego, né, cabide de Carol? emprego que hoje não é. Né? Ineficaz. Eu trabalho no Tribunal Eleitoral e me perguntavam, né, se eu só trabalhava de 2 em 2 anos. Porque, na verdade, todos acham que a gente só trabalha em eleição. Na eleição, É verdade. Tem essa Existe ideia. essa utopia. Utopia. E eu Esse entrei... cara era o emprego dos sonhos, já Trabalhar pensou? de 2 em 2 anos. E se não tivesse segundo turno? Aí pronto, aí trabalhava bem pouquinho. Bem pouquinho. Bem E você acredita que eu entrei acreditando que ia trabalhar de Carol, 2 em 2 você anos. foi induzida nessa a erro. fada? Entrei acreditando que eu só ia trabalhar de 2 em 2 anos. E quando eu me deparo com uma estrutura imensa, onde a justiça eleitoral, na verdade, ela é a justiça da cidadania, não só das eleições, né? Nós temos hoje um papel social, que não é só fazer eleição. Eleição é um dos processos para isso, mas nós temos muitos outros. Então, eu sempre digo, nas eleições a gente trabalha muito mais. A gente já trabalha muito e nas eleições muito mais. Carol, mas volta para o início da tua carreira no empreendedorismo antes do TRE. Comecei a empreender com 7 anos. Fazendo? Vendi meu lanche para comprar o lanche da cantina. Vendeu de casa. De casa. Tu vendiu de casa para comprar o da cantina. Porque minha mãe não tinha condições financeiras para me dar dinheiro para comprar na cantina. Naquele tempo o lanche da cantina era caro. Caríssimo. E outra coisa, 7 anos era a primeira série do ensino fundamental. Era você saindo daquela parte pré-escolar, infantil, e tendo acesso à cantina. Então, eu queria comer as coisas da cantina, mas eu não tinha dinheiro para aquilo. E um dia, eu levei um bolo. E uma amiga minha me pediu um pedaço. E eu tava com fome, eu disse, não, né, eu só tenho esse. Ela disse, mas eu compro. Quando ela disse isso, eu digo, Opa! aí era a oportunidade que eu precisava para empreender. Porque empreender, ela é a união da oportunidade com a coragem, tá? Verdade. Porque a oportunidade, ela pode aparecer. Mas se você não tiver a coragem de agarrar aquela oportunidade, você não vai para frente. É verdade. Então, eu vendi o meu bolo e fui lá na cantina comprar pipoca de isopor. Eu queria a pipoca de isopor. E nesse movimento, me sobrou dinheiro. E aí eu pensei, então eu vou guardar esse dinheiro, quando for amanhã eu vou pedir pra mamãe trazer bolo de novo. Porque aí eu vendo outro bolo, compro a minha pipoca e vai sobrando dinheiro. E aí eu poderia comprar a minha lapiseira importada, aquela lapiseira que tirava a pontinha, né? Que todo trocava. mundo tinha que trazer de Manaus e eu não Manaus. tinha aquela lapiseira. Então, eu comecei nesse movimento de vender o lanche. Depois, eu vi que era interessante comprar clipes coloridos, né? Aqueles clipes coloridos. E outra coisa, outra oportunidade, que eu percebi que no supermercado, vizinho à minha casa, vendia os produtos mais baratos do que na cantina. Olha. Então, eu ia no supermercado. Isso com 7 anos, Carol? Com 7 anos. 7 anos. Já teve esse despertar, 7 anos. né? Porque eu via minha mãe fazendo isso. A minha A mãe tua mãe faz o quê? A minha mãe é servidora pública, mas ela, na época, ela vendia, era corretora, vendia imóveis, vendia carro, vendia a bolsa que ela estava usando. Quantas vezes eu vi minha mãe tirar o brinco da orelha e vender? E ela dizia, minha filha, a gente não se apega a nada.
Só não vendo vocês e a minha mãe. Até o marido eu tô vendendo. Aquela coisa, eu quero saber quem compra, né? O marido eu vendo. É porque ele não recebeu nenhuma proposta. Então, eu tinha esse exemplo dentro de casa. E eu repetia, porque era o exemplo que eu tinha de mulher, né? Então, assim, eu comecei a comprar no supermercado clipe, papel de carta, lapiseira, levava para a escola e vendia mais barato que na cantina. Carol, fazendo um vai e volta no tempo, tu achas, essa é uma percepção que eu tenho, eu queria saber se você quadra do mesmo pensamento ou não, que a visão empreendedora no direito, ela é muito mais difícil de ser vista como uma coisa legítima? Ela é difícil de ser vista porque ela nunca foi debatida sobre, ela nunca foi ensinada. Então, o empreender, hoje é que ele está sendo, digamos, valorizado, né? Então, é como se o empreender fosse coisa muito pequena. Como se fosse o rapazinho da bodega, o camelô. Então, a pessoa tinha esse estereótipo de ser empreendedor, é aquela pessoa que não tinha um recurso de estudo, aí ela ia tentar comercializar. Quando, na verdade, não é. Empreender é uma mentalidade que gera uma atitude de ação na sua vida. E, às vezes, sabe, Carol, até comentei isso com o Neto e com o Pedro, no direito, como na medicina, é como se fosse até um pecado você cobrar. Né? Você precificar. Durante muito tempo foi... Hoje ainda tem, mas está um pouquinho melhor. Esse dilema sobre o advogado deve cobrar a consulta ou não. Como assim, né? Essa é uma perguntinha, né, Mabel? É só uma perguntinha. É só uma perguntinha, ou só tira só uma dúvida. Mas aqui, isso ou é dá uma só uma olhadinha aqui, né? no É meu uma processo. cultura que tem que se quebrar e tem que mostrar que não, aquela consulta que você está dando ali, você estudou para dar. Exatamente. Você gastou horas estudando. Não é só um papel que você escreveu, não foi só 3 folhinhas ali que você fez um pedido de uma antecipação de tutela, entrou ali com uma petição inicial. Não. Ali consta horas e horas e anos de estudo e dedicação, né? Inclusive estrutura, às vezes, física do teu escritório, né? do curso, investimento. Então, assim, a gente precisa quebrar essa cultura, mas nós como classe, no geral, de profissionais, é que precisamos nos valorizar para a gente ser valorizado. E, assim, Carol, conversando com colegas que já tiveram cargos de gestão, tanto no Tribunal de Justiça como na Justiça Federal, todos falam que para chegarem nos cargos altos de diretor de fórum, que quando chegavam lá, o trabalho é só gestão. Sim. Só gestão. Naqueles cargos de direção, de presidente de tribunal, diretor de fórum, tudo, é só gestão. E aí a gente se depara com cursos. Eu, por exemplo, no meu curso de graduação, hoje algumas universidades já trazem isso na sua grade curricular do direito. Mas a gente só estudava matérias alusivas especificamente a direito constitucional, administrativo. Direito material e só pronto. material. Direito material, artigo, até o decoreba. Direito processual eram poucas disciplinas, comparando com o material. Por isso que nós estamos tendo dificuldade para quebrar esse paradigma aí cultural de que o advogado ele só precisa saber direito. Ele precisa saber também direito. No TRE não existe também muitos cargos de gestão? Com certeza. Todo o tribunal, a organização dele é muito grande. Ele é uma estrutura muito, muito grande. Então, assim, tanto servidores como magistrados e magistradas precisam saber de gestão. Exatamente. Né? Um juiz ou uma juíza que está à frente de uma vara, de um cartório, se ele não souber gerir aquilo ali, aí é onde acontece o acúmulo de processos. É onde acontece que os processos, o procedimento, né, o fluxo de trabalho, ele fica dando círculo, né, voltas em si, sem ter como é que eu posso dizer, um resultado efetivo, né? Mas, assim, hoje, lá no tribunal, nós temos alguns cursos que a gente vem fazendo, alguns servidores, para ocupar esses cargos de gestão e conseguir gerir pessoas. A gente precisa gerir pessoas. É verdade, a gente Carol. precisa gerir não gestão não só do fluxo de processos, de pessoas. A gente enfrenta esse e a gente desafio precisa também. agora gerir também a habilidade sociocomportamental, tá? A gente precisa ter um clima organizacional também saudável, porque você pode gerir pessoas, ser um bom líder,
né? Mas você precisa trazer aquele ambiente saudável para que a pessoa dê o seu melhor. Claro. Para que a pessoa acredite que tem um propósito. Se ela não acreditar que ela tem um propósito para estar ali e o que ela está fazendo tem um sentido, ela não vai entregar. O único motivador de um funcionário, seja público, seja privado, é o salário? Não, Claro que não. não. Carol, esses desafios que você diz enfrentar no tribunal, né, que parece ser, a gente está falando aqui de dois ambientes completamente diferentes, o seu do tribunal, né, o público, o nosso no escritório privado, mas os desafios são muito semelhantes, porque a gente não está ali só fazendo petição, tocando processo, não, existe, obviamente, a questão processual, né, estratégica, mas a gente tem sempre o desafio, como nós temos outros colegas que trabalham conosco, da gestão de pessoas e da questão da motivação e do senso de pertencimento e do estar ali com um propósito, né? Desde pessoas, não só do jurídico, mas a gente tem a parte de recepção, nós temos uma parte, né, administrativa, gestão, e Logística. temos logística, e temos a gestão dos próprios clientes, do contato com esse cliente, né? Às vezes até do emocional do cliente. O cliente precisa de atenção. Né? E o cliente interno. O cliente quer atenção. O nosso relacionamento cliente interno. com o pessoal da justiça, com o servidor. Exatamente, a gestão São do muitas Vocês têm habilidades, muitas habilidades que vocês precisam. muito, que transcende, assim, sobremaneira o direito. Por isso que precisa de um planejamento geral. Exatamente. Né? Um planejamento onde pega aí todos esses compartimentos e você consiga pensar. Mas realmente não é só pelo salário. Não é pelo salário. Com As certeza. O que mais motiva as pessoas na tua visão hoje? Porque você tem a visão das empresas que você já teve e do público. O que motiva um colaborador ou um funcionário público, um servidor? Tanto no privado como no público, o que motiva é ele se sentir valorizado. Ele se sentir reconhecido. A partir do momento que ele... E o reconhecido não é o reconhecido dando dinheiro. É reconhecido ao compreender que ele é um ser que tem limites, que tem competências, que tem dores. Sim. Né? Então, você precisa ter essa compreensão. Tem dia que você vai entregar muito e tem dia que você está com problema daqueles que você não consegue fazer nada. Então, eu não posso olhar para um colaborador e achar que ele é uma máquina, que ele tem que sempre estar produzindo na mesma velocidade e constantemente. Então, é ter essa visão, é ter o acolhimento. Eu não digo de ter a amizade fora, meu amigo, não. Mas é de reconhecer quando ele precisa realmente de um apoio, né? E, claro, se destacou, contribuiu, deu lucro para a empresa, uma bonificação. Sim. Eu sempre, com os meus funcionários, eu disse, né, nas minhas empresas, se nós tivermos crescimento financeiro, vocês crescem juntos. Com certeza. É o ganha-ganha. É a mentalidade ganha-ganha que precisa ser desenvolvida. Né? E o trabalhar com comissão, com Com funcionário, metas. com metas. Mas, ao mesmo tempo, se você também, por mais que você dê uma alta comissão, mas exigiu algo além da capacidade dele, ele não faz. Então, aí ele abre existe mão. um desafio. Você identificar os talentos das pessoas que estão com você para que você possa colocá-las em funções e atividades que você sabe que ela vai ser capaz de entregar ali, né? Porque óbvio que os talentos são diferentes. Você está numa equipe, os talentos são diferentes e você identificar isso potencializa, no nosso caso, né? Potencializa a nossa empresa, nosso escritório, a gente identificar os talentos, até das sócias, como dos nossos colaboradores e tudo, para colocar a tarefa certa, o espaço certo para aquela pessoa se desenvolver. Para o maior aproveitamento. Né? É isso mesmo. Eu aprendi a olhar para as pessoas e perceber que arquétipo, quem é que ela é? O arquétipo, o tal do arquétipo, né? Cara do arquétipo. Oswald. É o mago, não sei Isso. o quê. Quem é que ela é e onde é que ela pode estar? Por quê? Porque só conhecendo a pessoa Qual é que eu vou arquétipo? conhecendo o meu arquétipo. Entrega, minha filha. O meu arquétipo tá em estudo. São Esse negócio O de meu arquétipo, arquétipo que é está isso? entre... Qual é o entre seu o- mesmo? O meu arquétipo está entre o governante e o sábio. Porque, na verdade, eu tenho muito essa da liderança, né? É algo que é muito natural meu. E, ao mesmo tempo, a questão do estudo, da dedicação, de ter a palavra certa. Então, eu
transito aí entre o sábio, mas aí o sábio ele é um pouco mais introspecto, já não combina muito com o governante. Então tem horas que eu sou a governante, tem horas que eu sou a sábia. Tem horas que eu sei só ouvir, né? Numa reunião, ouvir, ponderar. E tem horas que eu sei me posicionar e dizer, não, é assim, é assado, vamos decidir desse jeito, porque precisa de uma decisão. Precisa de uma decisão. Qual é o teu, Aninha? Tu é o sábio, né? Era o sábio que a gente viu? Eu acho que eu era o sábio. Eu sou, né? A sábia. O arquétipo lá. Eu não lembro desse negócio de arquétipo. Parece meio negócio de signo. Acho tão estranho. É um estudo do seu comportamento, né? Porque a sensação Tu que eu sabe o teu, tenho... Neto? Sabe? Sabe não? Porque Foi eu nem acho atrás. assim, a questão do arquétipo, Pois a vai gente atrás, vai pro próximo passeia episódio, por eles, você dizer né? aqui qual é o seu. Óbvio que tem um que você destaca, mas a questão do arquétipo... O meu era... O meu era sábio acho com ascendente governante. O meu acho que era um negócio de heroína, Existe sei isso, lá. o que Babel. é. Não Existe sei, não. isso, hein? Existe Ascendente isso, não, Neto. no ascendente isso é signo. Ascendente é sim. É Meu é signo. sábio com ascendente governante. Ela disse que o signo dela é Pix, Pix com ascendente em grande. Pix é mão grande, né? Essa é boa, essa daí. As sextas. Aí sextas, melhor ainda. Mas assim, é interessante o arquétipo, porque realmente você vê que as pessoas, elas se identificam com um ou com o outro. E você conhecendo, assim como conhecer os temperamentos, Sim, né? Quem é com sanguíneo, certeza. quem é colérico, quem é melancólico, quem é melancólico. Eu colérico, sou sanguínea. sanguíneo, Mas eu fleumática. lembrei Tu é o agora quê? da nossa reunião dos arquétipos. Ele Posso falou revelar? que eu era sábio com governante, tu era governante com herói, Era Lembra? isso mesmo, lembro. e a Juliana era o cara comum. Que ela ficou com ódio. Ela ficou com ódio Ela porque não ela aceitou. não aceitou o cara Foi. comum. Ela não é comum. Eu, não é isso. não é Não é que você é comum, é. É que Lembra, você agora eu se lembrei, posiciona dessa forma. Qual é o diante seu do meu... temperamento, Carol? Colérico. É, o meu é sanguíneo. Colérico. O meu é fleumático, né, Mabel? Tu me identificou. Por isso que a gente citou, porque diagnostiquei. dizem que dois coléricos não conseguem estar muito perto um do outro. Você é colérica, Sou você colérica. é sanguínea, eu Eu sou sou sanguínea. fleumática. Dá pra Qual gente o teu, conviver Neto? aqui de boa. Sanguíneo? Oh, meu Deus, coitado da Cris. É. Ave Maria, aguentar o sanguíneo não é brincadeira, não. Você viu? sabia que isso é interessante para formar equipes? Eu agora estou utilizando esse tipo de análise do perfil para equipes. Comportamental. Mas por quê? Mas pensando em quê? Eu quero só isso. Não. Eu quero é diversidade. Claro. Com certeza. Não posso colocar na equipe muitos melancólicos e fleumáticos. Não Parou. dá, é. Também não pode sanguíneo, porque não finaliza. Não, uma Pega. equipe só de sanguíneo. Não finaliza. Uma equipe só de colérico se mata. Se Se mata. mata. Se mata. Se mata mesmo. É autodestruição. É. Então, se a gente precisa, a gente às vezes Aí não nessa hora sabe, tem que né? botar um efeito especial, né? Uma equipe só de colérico. Então, isso é importante, porque conhecer as pessoas faz toda a diferença. Verdade, Carol. É Então, é gestão de Não, à pessoas, toa a gestão de gente processo. vê, né, a Samia Marcílio, o Ítalo Marcílio falando tanto da importância da gente saber do temperamento dos filhos, Dos filhos. para melhor educar Cada um de uma forma, né? de uma forma. Você tem 3. É. Cada um de de um um De jeito. um jeito. Cada um de um jeito. São diferentes demais. Um Nem parece que sanguíneo e veio um do mesmo melancólico. canto. Dois, nem né? parece. Tem dois meninos. Mas volta pra primeira empresa. Porque mulher junta conversa assim, né? Vai, conversa 10 coisas, aí a Vamos- sanguínea vamos não terminou o primeiro. Vamos evoluir Da do cantina. do empreendedorismo ali, onde era vendendo e comprando ali na escola, para a primeira empresa. Para a primeira Isso. empresa. A minha primeira empresa eu só abri quando eu estava com 20 e poucos anos, né? Mas Porque aí ainda eu assim, pude muito nova, abrir Carol. uma empresa. Mas até lá, eu Já sempre... formada em Direito? Já formado em Direito. Já Tá. formado em Direito. Não quis optar com essa veia empreendedora tão latente por um curso de administração? Ou... Não, porque na época eu não tinha essa visão. Para mim era algo natural de vender e comprar e que não tinha nada a ver com a administração. Tá. Porque eu queria ser o quê? Eu queria estudar direito, porque eu queria entrar no tribunal. Seja magistrada, promotora, servidora. Eu gostava muito do direito, de questionar o porquê das coisas, por que isso é assim e tal. Então, eu queria o direito. Mas ali eu fazia paralelamente as minhas vendas, porque para mim aquilo ali era, como é que eu posso dizer? Rotinas. Natural, né? Natural. Era o natural do teu Natural. dia a dia, né? Eu Sempre. estudo, eu trabalho, eu faço direito e eu tenho minhas vendas, minhas empresas, minhas... E aí, ó, Engraçado, criança, né? eu vendia clipe, papel de carta, estojo, coisas de interesse de criança. Aí É. você vai crescendo, aí eu vendia biquíni, sapato, bolsa, perfume, batom, joias, bijuteria, calcinha, sutiã, o que tu imaginar, eu vendia. Eu chegava numa Maraponga Marcha de Moda ali, né? Levava minha mãe, na verdade minha mãe que me levava e tinha que dar os cheques pré-datados. Então minha mãe
Dava os cheques A tua mãe pré-datados. era o sócio investidor. Isso. Sócio investidor. Dava Tá. os cheques pré-datados e dizia, minha filha, tal dia eu preciso de tal dinheiro. Eu cobria e não só cobria, como eu dava todo o dinheiro para ela. Caramba, Eu ajudava ela em casa, então eu dava todo o dinheiro para ela, né? Então, quando eu fiz 18 anos que eu ganhei meu primeiro carro, que ela me deu o carro, né? Ela, na verdade, ela comprou o carro e me deu e disse, paga as parcelas. Então, quem pagou as parcelas do meu carro fui eu e eu ainda ajudava lá em casa. Então, assim, sempre eu fiz isso como algo natural. Pra você alguma vez teve vergonha de vender ou de oferecer algo a alguém? Nunca. Eu acho que é essa a diferença. Já minha irmã nunca conseguiu vender nada. Ela tinha vergonha de oferecer como se aquilo fosse feio. E eu não. Eu ia para a escola com 3 mochilas. Como 3 se mochilas. Ela se constrangia, né? Ela é como se fosse algo vergonhoso, como se ela Entendi. estivesse passando necessidade. E eu não, eu adorava dizer que eu vendia. Até hoje eu gosto de dizer, né, que eu vendo. Até hoje eu negocio. Se você quiser meu celular, a gente negocia. Eu negocio. Eu compro uma casa e já boto ela para vender. Tipo assim, Carol, gostei da tua blusa. A gente faz negócio, Com certeza. né? E é negócio mesmo. Então, assim, a minha casa que eu moro hoje, eu comprei no mês seguinte, ela já está anunciada. Por quê? Porque se vier uma oportunidade, É claro. eu vendo e vou para outro canto. Então, essa é a minha visão de vida. Das É tuas meninas, constantemente. alguma delas já demonstra esse DNA? Sim, uma delas. Engraçado, né? A Larissa, ela tem essa veia de querer negociar, de vender. A Melissa, mais velha, ela tem, Quais mas são ela as é mais idades, Carol? tímida. 12, 10 e 6. Né? Porque elas me veem nesse movimento. Então, assim, eu passei todo o meu período escolar vendendo, né? Concorrendo com a cantina, concorrendo com o rapazinho que vendia lá fora os Concorrendo com a livraria churros, do com a colégio. livraria do colégio. A freirinha chamaram minha mãe, quando eu tinha 7 anos, chamaram minha mãe para dizer, olha, sua filha está comercializando dentro da escola. Aí minha mãe, coisa boa. minha mãe ficou super feliz. Minha mãe disse, mas ela faz na hora da aula ou é fora da aula? Não, é fora da aula. Então, pronto. Pode deixar. Eu assumo a bronca. E minha mãe disse, minha filha, continue vendendo. Você está fazendo algo que é correto, que não é feio. Não é demérito, que né? não é vergonhoso. Agora, a única coisa que a mamãe não deixou fazer foi colocar uma placa, vende-se din-din na porta da minha casa. Eu comprei, pedi dinheiro emprestado da minha avó e eu comprei os saquinhos, o quisuco. Que suco. Rapaz, din-din de que suco era É, bom demais, era porque bom ficava demais. só o gelo. O quisuco, É. eu fiz Era uma igual picolé placa. de morango. Eu fiz uma placa e botei no portão. Quando minha mãe chega do trabalho, eu devia ter assim uns 10 anos, né? Ela chegou do trabalho, tinha uma fila de gente pra comprar. Mentira, Porque tinha as Carol. promoções, se você comprasse tanto, ganhava tanto, né? Pra poder É, estimular a venda. Carol, e tu fazia cálculo de preço? Tudo. Sério? Fazer todos os cálculos, De quando é que eu ia custo, lucrar, custo, tudo. quanto é que eu ia lucrar, Custo, quanto é que tinha que vender? quanto é que eu tinha que Sério? vender, sim. Pra lucrar, porque... E outra coisa, se fosse para lucrar pouco, não valia a pena. Tinha que lucrar muito. É claro. Lucrar Ei, pouco quanto era não o dá. markup? Uns 5. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque sempre quando a gente fala de empreender, eu já percebi assim que, e na sua história, né, que veio o empreender através da venda de coisas, mas como é a visão do empreender sem a atividade de venda? Como é que a pessoa pode ter uma atitude empreendedora sem necessariamente estar nessa atividade vendendo? Vendendo Mas venda de produto, né? Produto. A Você venda vende de serviço. Sim. Você vende serviço, você vende a sua ideia, você vende o seu intelecto, né? Você vende que é a consultoria. Então, é isso. O empreender é você pegar a oportunidade para aquele negócio, você ir construindo meios alternativos de entrar, Isso, né? entrar O financeiro, recurso. Porque Entrar o que eu recurso. vejo também como empreender? Eu nunca tive essa habilidade de vendas, nunca desenvolvi, nem... Ó, você nem conquistar tava um cliente, você está acostumada. vendendo, né? Não, eu entendo, mas É. assim, é porque o que eu vejo assim, poxa, como é o empreender? O que eu vejo também que as pessoas podem empreender? Que aí vem o arquétipo, né, do sábio. É de você se diferenciar daquelas pessoas que estão ali, o que naturalmente vai valorizar seu produto. O que é o diferenciar? É fazer um curso que ninguém está fazendo, é você estar disposto a trabalhar de uma forma que ninguém está trabalhando, é ter uma qualificação como a gente fez, Mabel, no inglês, no espanhol, que muitos de nós não têm. Isso é uma forma de empreender. É você ter um canal no YouTube e um programa de podcast que ninguém tem. Olha aí. os meninos, Começa né, com com os na meninos. verdade, ninguém tem. isso é Ó, tem que ter um contrato de exclusividade.
oportunidade de advogado é só nós. É, exatamente. Não, Porque daqui olha, a pouco vem... Como eu sou da carreira Não, pública, condições, eu pode tô concorda? fora. Eu tô Não, tu tô tá na salvo, Mas na aí exceção. é que tu tá. Tem que ser só tu da pública. Pública. Da pública. Entendeu? Não pode Eu ter e eu várias. mesma, né? É. Mas isso aí é o pioneirismo no empreendedorismo, né? Então é você sair na frente. Sair Porque na empreender é sair. Empreender é oportunidade, mas coragem. Verdade. Exatamente. Quantos meninos faziam o que você fazia no colégio? Você contava nos dedos, não? Sim, nos dedos. Contava nos dedos. Na minha época, eu lembro de meninas que tinham essa atitude, que levavam coxinha pra vender na Eu hora me do lembro que lanche, levava tudo. roupa de ginástica. Eu é o vendi novo. tudo. Não teve nada que eu não vendesse. Você pode pensar, Carol, você vendia. O que Vendia. você imaginar. Até alfinete. Aqueles alfinetes com a pontinha colorida para poder você pregar. Ou tudo que fosse mais barato. A oportunidade, olha, fui muito para 25 de março. Tinha 20 anos, ia para os Ei, lá em Estados Unidos, Brasília, com a mala naquela lotada. Feira como era o nome daquela feira lá de Brasília? Feira do Paraguai? É do Paraguai. Até cheio de hoje, coisa. eu carrego tanto isso, que quando a gente viaja, né, que assim com meu marido, a viagem é um passeio, que eu olho as cores e digo, que legal abrir Pra uma vender. loja aqui, comprar isso aqui e vender, e ele fica desesperado. Porque o meu pensamento é sempre de É estar sempre isso, investindo, de crescendo, né, de estar nesse movimento. Mas Sim, mas fala da primeira empresa aos 20 anos. Aos 25 anos. foi mais ou menos com uns 25 anos. Foi de quando quê, Carol? Eu abri uma empresa para vender produtos de bebê, Certo. né? Só Sei que demais. aí Salvar e isso, tudo. só que aí o que é que acontece? A minha ideia era uma e o que se consolidou foi outra. Qual foi Tá? a ideia e qual foi a A minha ideia consolidação? era comprar o que está pronto e vender o produto final. Era Sim. ser intermediária. Intermediário, que era o que eu fazia como sacoleira, né? Que era uma coisa sacoleira ali na escola e tal. É. Né? De comprar uma roupa pronta e vender Vender. final. Só que quando você tem uma empresa, você tem os impostos, você tem o custo da estrutura, É. você tem o custo da maquinetazinha que é sua sócia, né? A maquineta do cartão. Ei, Carol, Então, foi um tem choque vários- de realidade, né? Demais, vários Tem os custos colaboradores, né, que quando que você é precisam sozinha, gerir. você não tem. Então, quando eu entrei para ter a empresa, né, que tinha todo esse movimento, eu percebi que não dava lucro. Você ser intermediária, tendo Essa uma estrutura. estrutura, não dá dinheiro. É melhor ser sacoleira, 1000 vezes. hein, Mil. Então, quando eu olho Ou muita produzir. loja, Carol? Ou produzir. E aí o isso, markup é aí maior. sim. Porque aí, quando eu vejo muitas lojas que eu digo, tá abrindo, eu digo, vai fechar. Eu não dou um ano e a loja fecha. Porque hoje eu consigo avaliar aquilo que vai aguenta, prosperar. Porque eu sei que para prosperar, o markup tem que ser de 4 a 5. No mínimo. Um markup de 2 não, Não dá. sustenta. não se sustenta. E Eu não sei porque eu dá. também já tive experiência Isso. na área. E aí eu comecei vendendo, fui para feira em São Paulo, comprava produtos vindo do Rio Grande do Sul, para vender aqui, fiz uma análise do mercado, tudo eu sozinha, né, de pensar isso. Assim, eu não tive consultoria, não tive nada, era eu e meu esposo, né? Na verdade, assim, os dois. Ele pegava mais a parte administrativa, né, a parte de jurídica, administrativa, e eu ficava com as ideias. Foi quando chegou uma cliente, e aí a oportunidade, e disse assim, Carol, você não fazia um enxoval personalizado para mim? Ai, Só que eu não louca, né? fazia o enxoval personalizado, né? Mas aí eu disse na mesma hora, claro, Faço. do jeito que você quiser. Ela disse, como é que é? Eu digo, nós vamos marcar na próxima semana para sentar e eu vou, na sua frente, desenhar o seu enxoval, trazendo os tecidos do jeito que você quiser. E ela disse, ai, que maravilha, porque eu vou ter trigêmeos. Meu Deus, Carol! E foi essa Menina, eu cara... fiquei até com sede. Foi essa cara que a minha gerente fez na hora. E eu disse, eu pensei, eu tenho uma semana para me preparar, porque se alguém faz, eu posso fazer. Claro. Claro. Essa é a minha ideia. Se alguém faz, eu posso fazer. E eu saí dali e disse, eu preciso saber como são os enxovais personalizados. Exatamente. Fui numa banca de revista comprar aquelas revistas ambientes e olhar todos os enxovais que as arquitetas, que as design de interiores Gente. faziam e Carol do projetavam céu. pro Não tinha quarto. o Google nessa época, né? Não, Nem não o tava. Pinterest, Não, não tinha. não tinha nada disso. Era revista. Revista. E depois corri para Revista Casa Blanca, né? Que é é. a nossa loja aqui de Fortaleza, Claro. conhecidíssima de tecido. E cheguei lá e comecei, como é o nome desse tecido? Chamei um vendedor, Meu que ele teve Deus toda a do paciência de céu. me explicar o que é esse tecido, o que é que ele é composto. E eu comecei a tentar entender em uma semana de como é O que eram mundo feitos dos os enxovais. tecidos.
como é que era feito costura. Fui atrás de uma costureira para entender o que era um plissado, o que era um franzido, como era uma costura dupla. E aí, como é que sentava numa máquina, pedi para sentar numa máquina, deixa eu ver como é que senta numa máquina. E em uma semana, eu estava pronta para desenhar o enxoval dela. Desenhei o enxoval, fiz toda a combinação de cores. Meu Deus. Mandei produzir e foi assim um enxoval lindíssimo. Lindo. Foi tão lindo que dele vieram muitas outras clientes. Então, eu transferi o meu forte, que era vender produtos acabados, por produzir. Produção. E chegar a fazer, inclusive, até o quarto da filha da Solange do Aviões, né? Da Maria Esté. Fomos nós que fizemos todo o quarto, toda a mobília, toda a decoração, papel de parede, lustre, enxoval. Porque a Solange viu o nosso Instagram, ela estava viajando, e um belo dia eu recebo a ligação dela. Ela liga, porque estava lá no meu telefone, eu atendo e ela, né, falou que, olha, aqui é Solange Almeida. Eu digo, oi? Aí tu, hã? Ela, Solange estou Almeida. viajando, Solange estou grávida, estou viajando, estou encantada com o seu Instagram e eu queria sentar com vocês para que vocês fizessem o meu enxoval. Então, Caramba, o Carol. grande ápice da minha empresa foi quando a gente fez o enxoval da Solange do Aviões, né? Quando ela foi na loja, quando ela adquiriu tudo, ela comprou tudo, ela foi um amor, ela me acolheu, ela foi muito maravilhosa, ela nos ajudou muito a crescer, né? A gente estava mais ou menos com uns 4 anos de empresa. E aí eu fiquei 9 anos. E isso Na sempre empresa. em paralelo já com o tribunal, Carol? Isso, porque, na verdade, o meu papel lá, né, na empresa, era desenhar os enxovais. Então, eu tinha um papel artístico. Eu não fazia o gerenciamento, a administração da empresa, que isso aí era meu esposo. Mas então, mesmo eu assim, ia, né? Carol? Eu ia, Essa jornada da mulher que naturalmente já é dupla, tripla, a tua era quádrupla, quíntupla. Isso. E, paralelo a isso, foi quando eu fui tendo filhos, né? Então, assim, eu atendia as clientes, normalmente, eu trabalhava pela manhã, início da tarde, e aí eu atendia cliente final de tarde ou de noite. Ou se eu trabalhasse tarde e noite no tribunal, eu atendia pela manhã. Sábado e domingo era o dia inteiro atendendo as clientes para poder... Grávida, gente. Carol, não vou dizer aqui, vou deixar para você dizer o nome da loja. Maison Vitória Decorações. Maison Vitória. Era lindíssima a Maison Vitória. Deus me falou que seria uma casa de vitória. Por isso que era Maison Vitória, né? E ela foi uma casa de vitória. Durante 9 anos, a gente fez mais de... Eu acho que eu contabilizei quase 5 mil enxovais. Caramba, foi muito enxoval. Era lindíssima A gente loja, mandou Carol, enxoval para todo o Brasil. A gente mandava caixas e mais caixas para fora. Todos os enxovais personalizados, desenhados um a um para cada cliente. Carol, em algum momento, no ápice da Maison Vitória, você pensou ou em pedir uma licença sem vencimento, uma licença sem remuneração e se afastar do tribunal e se dedicar integralmente à sua vida empresária? Em alguns momentos eu pensei, mas aí era aquele negócio, eu tinha 2 paixões, né? Um era isso, que era a criação, aquele contato com a cliente, e um é o direito, que era o que eu dizia assim, meu Deus, é o que eu estudei, né? Passei 5 anos na faculdade, me formei, foi o que eu sonhei também para mim. Então, assim, às vezes eu pensava, mas como eu conseguia conciliar bem os dois, então eu caminhei. Mas tem horas que realmente você para e pensa. Só que aí depois, me conhecendo, eu sabia que eu não ia ficar só... Né, com uma atividade ociosa do resto do dia. Não dá. Eu ia sempre... Ociosa. Eu ia ocupar a minha cabeça de algum jeito. Aí depois, com a decisão de não mais continuar com a Maison Vitória, conta qual foi o empreendimento seguinte que veio. Foi o buffet infantil. Né? Fiquei 4 anos e um pouquinho à frente do buffet. Pegamos pandemia com o setor de eventos, que foi totalmente prejudicado. Conseguimos segurar durante toda a pandemia, né? E, assim, com clientes, mantendo os contratos, honrando com tudo, até a venda que eu fiz final do ano passado, porque eu quis mergulhar de cabeça na carreira acadêmica. Então, para eu me dedicar ao meu estudo do meu doutorado, para me dedicar trazendo o doutorado para a carreira pública, eu não tinha como continuar com a privada. Então, eu resolvi empreender. Aí, essa hora foi realmente a hora da decisão. Onde você disse, não dá mesmo mais para continuar. Isso. E aí, eu decidi pelo público. Eu decidi pelo público, né? Eu decidi a continuar a minha carreira, investir na minha carreira pública, quando eu vi que eu tinha 18 anos, né? Que eu tinha construído toda uma carreira dentro do setor público
e que aquilo, sim, é que era, como é que eu posso dizer? Aquilo estava consolidado. E agora você está e vai, né, empreender dentro do público. Dentro do público, isso. Trazendo uma nova visão, né, Trazendo uma Carol? nova visão, trazendo a academia, né, o conhecimento acadêmico para o público, né, para a minha atuação dentro da minha instituição pública. Então, assim, eu realmente fiz uma escolha, né, foi assim uma escolha muito difícil, e hoje eu estou certa e estou feliz com essa escolha, né, de estar voltada totalmente para a minha carreira pública. E aqui dentro da pública, perceber que, sim, tem oportunidades para crescer. Né? Com E certeza de tem. me dedicar para crescer no público e ajudar outras mulheres e outros homens, outras pessoas, né? Principalmente, eu digo mulheres porque o foco é mulher. Para você ter uma ideia, de 4 a 5 mulheres que você convida para assumir um cargo alto de gestão no judiciário, né, no poder público, apenas um aceita. As outras 4, elas não se acham capazes, elas têm medo do desafio. Um dia desses, Carol, estava lendo uma pesquisa falando que hoje nós somos maioria, né, nos cursos de direito e somos maioria nas aprovações dos concursos de magistratura. Sim. Mas não somos maioria Nos cargos nos de gestão, cargos de alta gestão. do judiciário. Não são. Por exemplo, o juiz está ali, está numa comarca ali menor, uma promoção, não aceita, não vai. E aí se pergunta muito por quê. Porque a mulher vai abrindo mão, pelo menos isso é o que vem dizendo na pesquisa, vai abrindo mão dessas promoções Desses espaços, pela família. né? Olha... Porque vem aquele questionamento eterno. Mas se eu for, eu vou ter menos tempo para dedicar para os meus filhos. São aflições que são legítimas, a gente compreende. Que eu passo. Nós passamos todo tempo. Todos os dias eu passo por essas aflições. São aflições diárias. Mas, assim, no Poder Judiciário, apenas 17% dos cargos de alta gestão são ocupados por mulheres. E aí nós temos 2 problemas. Um é o problema cultural, estrutural, onde realmente a mulher não consegue espaço. Né? Um homem indica outro homem, o homem está lá há muito tempo e acredita-se que o homem está preparado. Então, primeiro, a falta de oportunidade. E quando a oportunidade chega, a mulher tem receio de assumir. Ela tem receio de assumir por ela achar que ela não está tão preparada. E segundo, não estou falando em ordem como é que eu posso dizer? De condições, mas ela não se acha preparada. Às vezes, ela tem medo de ser sabotada, tá? Pelos colegas, então ela também não assume, ou então... E se tem esse medo, é porque acontece? Sim, claro. Né? A mulher... Você se coloca, quando você assume uma função dessa, você se coloca num momento de exposição, né? Você volta os holofotes para você, de destaque, de coisas que você vai precisar lidar, de demandas. Não só vai conciliar em casa, ter que conciliar no trabalho. Pessoas que não estavam voltadas para você se voltam. E aí vem essa questão da exposição, da retaliação, do boicote. Ou seja, tudo isso que acontece com a Carol acontece nas melhores famílias. Melhores famílias. Acontece. Nas melhores instituições. Isso. Nas públicas e privadas. Acontece. Então, assim, o meu medo é diário, né? Quando eu assumo um cargo, quando eu opto por uma decisão de como fazer um doutorado, eu fui fazer um estágio na Espanha durante um mês agora. Todos os dias eu me questionava. Gente, será que eu estou certa em estar aqui? Minhas filhas estão lá. Então, quando eu tinha notícia de que a minha pequena estava com febre, eu me desesperava. Com certeza. E aí eu precisei de uma rede de apoio. E no meu caso foi o meu marido, né? Meu esposo, ele foi a grande rede de apoio. Ele dizia: você não vai voltar, você vai ficar aí. E é até bom você colocar isso, né, Carol? Que aí a gente consegue dividir com todos os nossos amigos que estão nos assistindo que
isso é vida real, né? É vida Isso é real. vida Que não adianta chegar, eu sou uma super mulher, eu faço tudo Não. mesmo. Chorei eu dou muito. conta, lá. Chorei muito. Era dentro do trem, chorando e dizendo, Senhor, continua me ajudando, porque é difícil. É difícil. A todo momento eu queria voltar, porque eu achava que eu poderia estar fazendo errado, eu poderia estar deixando minhas filhas descobertas, eu estaria deixando o E meu a casamento gente descoberto. E a gente pergunta assim, meu Deus, mas os nossos filhos são pequenos, esse tempo não volta. Isso. Né? Tudo assim. Aí a E gente é uma pega o cobrança. Instagram, aí vem assim, um recém-nascido só é recém-nascido por 28 dias. É. Seu filho só será recém-nascido uma vez. Eu digo, rapaz, vai querer botar a culpa pra lá. Exato. E Vem os querer homens botar não essa sentem culpa essa pra cima de culpa. mim, não. E sabe por que os homens não sentem? Eu pergunto para o meu esposo, eu digo, você sente isso? Ele diz, não. É porque a sociedade nos colocou esse peso. E aí é onde eu uso a razão, certo? Como é que eu faço essa medição aí, esse equilíbrio? Eu uso a razão. Porque se eu deixar o coração agir, eu não estaria nem aqui com vocês. Porque com certeza eu não estaria no meu doutorado, eu não estaria galgando cargos elevados, eu estaria lá terminando o meu expediente indo para casa. Então, é Com usando a certeza, razão que a gente consegue avaliar que existe o ônus e o bônus. Claro, com né? certeza. Mas que existe o equilíbrio, equilíbrio, também, né, das coisas, mas das que escolhas. as minhas escolhas, elas estão sendo exemplo para minha família. Assim como hoje eu sou, porque minha mãe fez essa escolha, né? Minha mãe fez a escolha, minha mãe passava na década de 90, em 1991, às vezes um mês inteiro viajando para o interior para fazer auditoria nas escolas. Ela levava a minha irmã, que tinha 5 anos, né? E eu ficava, que eu tinha 11. E quando eu paro para pensar aquilo, ele não me impactou negativamente. Eu não tenho lembrança da ausência da minha mãe trabalhando. Nem lembranças negativas, nem mágoa, Não, nem traumas, não né, tenho, Carol? não tenho. Eu acho que eu compreendia que ela estava trabalhando, eu achava aquilo Admirava bonito, admirava, e eu não tenho a sensação da ausência dela. A minha também não. Minha Também mãe não. sempre trabalhou A minha também de sempre manhã e de trabalhou tarde. muito, plantões. E dava nó em pingo de éter, né? Porque elas, Isso. naquele tempo onde as coisas eram mais difíceis. Eu Mais acho que essa ausência é muito mais quando não é justificável na cabeça da criança, né? Talvez a mãe, Exatamente. eu não sei te dizer nem como, mas trabalhando, no caso da minha, eu não tenho lembrança da ausência dela. Embora ela tivesse ausente fisicamente, mas ela estava sempre tão perto quando ela estava, né? Me dando, ensinando valores, me corrigindo até muitas vezes, me proibindo de sair. Você não pode fazer isso. Mas eu não tenho essa ideia da ausência. Carol, você é procurada dentro do tribunal por amigos, por colegas, para conversar sobre carreira? Sim, sim. Inclusive, eu estava até comentando aqui, né, dos projetos que eu Sim. tenho à frente do novo cargo que eu vou assumir no tribunal, Que é que é coordenadora da Escola Judiciária do TRE do Ceará. fantástico. Né? Então, assim, A partir de quando? de 2 de junho. 2 de Junho de junho vai mudar a nova 2023. gestão. Né? Nós estamos em momento de transição e eu tenho vários projetos para a escola e um desses é trabalhar a questão trabalhar uma mentoria, né, de liderança, na verdade, né? Não eu digo nem carreira, mas eu digo liderança para Fantástico. que essas habilidades elas sejam desenvolvidas entre os servidores e as servidoras e assim a gente consiga assim colocar pessoas em cargo de liderança, de gestão, sabendo gerir pessoas e processos, né? Então Fantástico. e dividindo, porque a mentoria é isso, né? Você divide a sua experiência. Acho que assim Exatamente. como eu, devem existir outras pessoas que têm uma história, uma trajetória aí de empreender, de fazer carreira dentro do público. Todo mundo, Carol, acha que não vai conseguir desenvolver essas habilidades? Ou esse é um sentimento comum? É um sentimento comum. As pessoas acham difícil, né? Desenvolver, mas isso é totalmente treinável. Isso é totalmente, como é que eu posso dizer? Exercitável, né? Exercitável, sim. Nós somos... Desenvolvido, né? O ser humano, eu tenho muito isso. O ser humano, ele é capaz de aprender qualquer coisa. É verdade. Né? A disciplina, muitas vezes, nem sempre, né? Mas supera alguns talentos, a disciplina, né? Sim, a rotina, a com dedicação, certeza. a vontade. Quem não já viu aí em questão de prova de OAB ou de concurso, aquele colega que é muito inteligente, não passou, e o outro que é disciplinado Exatamente. e tudo, e conseguiu passar, né? Então, assim, a gente consegue treinar nossa mente, a gente consegue, sim, aprender e desenvolver habilidades que a gente não conhecia para poder gerar novas competências. E o cargo na escola, Carol, começa em junho e é de quanto tempo?
Assim, na verdade, é um cargo em comissão, né, de confiança da nova gestão, né, da presidência. Ele é que sabe quanto tempo eu vou passar. Ótimo, né? Porque às vezes a gente pode pensar que Não, tem não, um não, mandato, não né? é um mandato, ano, não é um 2 mandato. anos, ou Espero 6 ficar meses. durante toda a gestão, fazer um trabalho de excelência, né? Um trabalho que seja reconhecido, na verdade, um trabalho que cause reconhecimento ao tribunal. Porque, na verdade, eu não entro para que eu seja reconhecida. Eu entro para que o tribunal seja reconhecido. Agora Porque... você nem vai poder mais trabalhar de 2 em 2 anos, cara. Não. Vai ter que trabalhar Agora vai sempre, ter que ser todo direto. dia, vai ter que ser direto. A historinha de que nós trabalhamos de 2 em 2 anos não existe, né? O tribunal é só pra eleição. Nós trabalhamos muito e muito mais na eleição. Então, assim, a minha ideia é projetar o tribunal. Eu quero que a escola, né, a visão que eu tenho e que a missão que me foi dada é que a escola do tribunal seja uma escola modelo. Essa é a visão da nova gestão e a gente veste essa camisa, né? Então, assim, eu não estou pensando que a Carol vai fazer isso, não. É o tribunal. A gente sempre age em nome do tribunal para que ele cresça e a instituição cresça. Carol, Essa é a diferença do público para o privado. A escola, ela visa capacitar e ter todo esse papel aí de disseminar esse conhecimento é apenas com os servidores do tribunal ou ele também terá projetos destinados ao público em geral? A escola, ela trabalha com 2 públicos, né? Com 2 pilares. Um é a cidadania, educação política, e a outra é a educação interna. Tá. Então, na cidadania da educação política, a gente atua para a sociedade. Então, nós temos projetos de eleitor do futuro, que são projetos em escola, em universidade, levando ensinamentos, educação política, conscientização, né, do papel do eleitor para que o jovem compreenda todo esse processo político eleitoral. Nós temos programas de valorização do mesário para que o jovem também já aprenda a importância que é de trabalhar voluntariamente para a justiça, né? Então, nós temos vários papéis de cidadania e nós temos o braço, né, o pilar da educação interna, que aí é de servidores, servidoras, magistrados e magistradas, que é um servidor capacitado, ele vai gerar, claro, crescimento para o tribunal. Então, são os 2 viés. São, assim, é o todo e também um olhar para dentro. Fantástico. É um trabalho muito bonito que é desenvolvido, né? E que não é o trabalho, digamos, visto como fim, porque a gente só olha para a justiça eleitoral como se fosse eleições. Exatamente. Quando, na verdade, o nome já diz, ela é uma justiça. Ela é para o povo, ela é para o cidadão, né? Ela é cidadania, ela é educação política, que as eleições apenas dos vieses dessa justiça, né? Uma das facetas. Uma das facetas. O nosso tribunal aqui, cara, hoje bem representado por você, é pioneiro nisso? Outros tribunais no Brasil têm essa mentalidade também? Porque não dá para fazer também não, as escolas... colar de pérolas com uma pérola só, né? Não, os tribunais regionais, eles andam conjuntamente, né? Então, todas as escolas, a gente tem um alinhamento, a gente tem uma colaboração entre as escolas, assim como existe uma colaboração entre outras unidades de vários tribunais. E nós temos o TSE, que acaba abraçando todos os regionais para que a boa prática de uma seja exercitada em outra, respeitando sempre a autonomia administrativa de cada tribunal. Né? Mas até como uma inspiração, né? Olha, tá tendo isso no tribunal de tal estado, tá dando certo, o que é que vocês acham dessa ideia? E assim vai Existe passando, né? boas práticas que a gente sempre está desenvolvendo, que a gente está cultivando, porque agora, na área pública, nós formamos redes de colaboração. Então, nós montamos redes, que são os contatos e os apoios entre unidades semelhantes, mas sendo de órgãos distintos, de entidades distintas, de esferas distintas. Então, nós temos as grandes redes de apoio. Carol, e uma coisa que eu comento muito sobre a questão da carreira nossa jurídica é dessa nossa, às vezes, ausência de conhecimento, justamente voltando para a história de não termos tido isso na faculdade, em certas habilidades. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com Excel, com planilhas, Sim. com todas essas... Fazer gráficos, gente, mostrar os resultados através de gráficos. E aí agora a gente vem, né, com o escritório
que, graças a Deus, só cresce e a gente se questiona e se desafia todo dia Pra com mapear essas tudo coisas, isso, né, né? Ana? E eu queria saber se para ti o segredo, para nós, o que vem funcionando bem. Se a gente não sabe, a gente se cerca de quem sabe. É isso mesmo. Exatamente. Até porque não dá pra gente Né? investir o nosso tempo de formação de conhecimento em todas as atividades que, por exemplo, que no caso específico, nosso escritório precisa desenvolver, né? A gente tem que focar Um na dia nossa desse eu parte. vi o Marcelo Paes, né, presidente do Fortaleza. O meu irmão é diretor de marketing do Fortaleza. E o Marcelo Paes dizia assim: é claro que o Marcel entende de marketing esportivo muito mais do que eu. É claro que o Alex Santiago entende de contratações futebolísticas muito mais do que eu. E um bom gestor é saber se cercar de quem sabe ali da sua área mais do que você. Você concorda, Carol? Você está falando de algo que me remeteu, assim, a lembrança de quando eu fui estruturar, né? Pensar como é que ia se organizar as empresas. Eu pensava como se fosse o tribunal. Porque o tribunal ele já está totalmente estruturado. Ele existe uma gestão, uma alta gestão, né, que é uma presidência, Sim. existe uma vice-presidência, existe uma diretoria, que é quem é o cargo mais alto diante das secretarias, e aí nós temos uma secretaria judiciária, uma secretaria administrativa, uma secretaria de pessoal, uma secretaria de tecnologia da informação, uma secretaria de finanças, ou seja, é tudo dividido de planejamento e gestão. Então, quando eu olhava para a minha mini empresa, eu dizia, ela tem que ser uma estrutura semelhante. Por isso que tem que ter a pessoa responsável pelas finanças, a pessoa que vai fazer o marketing, que é a comunicação social. Então, se você olhar para o seu escritório e imaginar que só basta um atendente, o advogado, aí contrata uma empresa para fazer o marketing jurídico, não dá. Você precisa de todas essas áreas para que a coisa aconteça. Claro, com estrutura proporcional ao tamanho do seu escritório, Claro, né, da sua claro. empresa. Mas é isso. Então, assim, essa visão do público me ajudava também. Porque é uma verdade, divisão. né, Carol? É uma não divisão. à toa os concursos. Você fala, vai ter concurso para o TRE. Tantas vagas para o direito, tantas para quem é Arquitetura, administração, arquitetura, psicologia. para todos. Várias né? Cada um áreas, tem a né? sua área. Sim, tem a sua área. É claro que lá dentro você pode ir aprendendo outras áreas e ir migrando de uma área para outra. Mas tudo lá é bem estruturado. Né? Então, eu trazia essa visão do público, da estruturação de um tribunal, assim como deveria ser uma empresa. Tem que ter aquela pessoa que é responsável pelas compras, pela licitação, a outra que é responsável pela comunicação com o público externo, com o público interno, o outro que fazia o planejamento, fazia as metas. Então, assim, com essa visão, eu trazia aqui para um ambiente privado, menor, mas que precisava de divisão de atribuições. É isso aí. Com certeza. Olha, o tempo voou. Voou. Uma hora que a gente achava Que ia ser... Que ia ser não, muito, 30 não, minutos. é. E a gente nem falou de tudo que a gente Não, tinha não falou de pensado. tudo. Mas nunca. A gente ia falar de transição de carreira, né? De maternidade, De filhos, maternidade. de conciliar isso daí. Mas a gente falou. Muito É porque foi tudo pouquinho. misturado, como Foi sempre. tudo misturado. Né? A Mabel Não, mas deu na um jeito de verdade- falar do Fortaleza. Ela tinha que trazer, né? Tinha Ela não que podia trazer. deixar passar. Ela não Tinha podia que deixar trazer. passar. Deu um jeito de colocar o Fortaleza aqui. Mas eu acho que a gente pode, Carol, encerrar pedindo para que você fale aqui brevemente. Quem quer mudar de carreira? Você conseguiu, durante muitos anos, conciliar duas carreiras que hoje se mostra que foram mais do que imiscuídas, onde os seus talentos foram usados Sim, uma na outra. se retroalimentando, né? Mas quem não tem essa oportunidade de ter essas duas carreiras, de ter podido tomar a decisão como você tomou, de forma tão lúcida, por ter estado nas duas pontas. Quem só tem uma carreira privada, quer começar uma pública, quem tem numa pública e quer passar para uma privada, o que fazer, Carol, diante de um dilema desses? Eu tô me sentindo igual naquele da Gabi, a de frente com a Gabi. O que é isso, né? Vou responder. Tipo Um bate-bola. Eu pensei que ela ia brigar com sonho. bate-bola. É um Eu já tava, sonho. vale, eu não sei responder assim. um livro. Um livro. Eu ia Um ficar, não sonho. sei, não sei. Um Mas medo. ainda Um bem, arrependimento, ainda né? bem, Ixi. ainda bem que essa Pula pergunta...
Essa pergunta veio bem interessante. O que fazer? Planejar. Planejar. Né? Então, precisa de planejar. Para fazer uma transição de carreira, você primeiro precisa planejar. O que é isso? É saber aonde é que você quer chegar e de onde você está partindo. Vale pedir ajuda para profissionais, por exemplo, um psicólogo, um consultor de carreira? Total. Vale pedir ajuda para essa reflexão? Total. Na verdade, assim, hoje você não vai conseguir decidir sozinha, né? Eu precisei de muitas pessoas ao longo do caminho, embora eu formei a minha convicção, né? E tudo, mas eu precisei de várias pessoas ao longo do caminho, cada uma mostrando uma face do bônus e do ônus de cada caminhar, né? De cada carreira. Hoje em dia nós temos as mentorias, né? Sim. Inclusive, eu estava até comentando aqui com a Ana que uma das coisas que eu vou começar a fazer agora são essas mentorias. É auxiliar pessoas que querem fazer esse percurso, trazendo a minha experiência, né? O que é que deu certo, o que é que não deu certo. Mas por que o planejar precisa? Porque se você simplesmente parar abruptamente uma carreira, tipo, advogo, tenho meu dinheiro, preciso do meu trabalho para só estudar. Você vai estudar 1, 2, 3 anos e você pode não passar. Exatamente. E você precisa se manter E nesse você percurso, precisa né? E às vezes não dá mais para voltar, Não. para ter o status quo antes. E você precisa né? do emocional muito bem trabalhado para você conseguir segurar a barra que é de parar de uma carreira e para outra. Né? Durante essa minha transição de carreira, eu até comecei também a faculdade de Direito de Design Interiores, né? Fiz design interiores, faço projetos. Na época da Maison Vitória? Na época da Maison Vitória, né? E, assim, fiquei muito na dúvida. Mas hoje, a decisão madura que eu tomei, que foi uma decisão madura, de que a carreira pública realmente é onde eu me identifico. Eu me identifico com o público, com o pensamento da coisa pública. Carol, uma pessoa que às vezes está num momento desse, mas até para isso, para esse pensamento e para essa reflexão, você precisa de um certo investimento financeiro. Então, com certeza. Por isso que tem um planejamento completo. O planejamento, ele é financeiro, ele é emocional e ele é logístico, né? De metas. Sim. Se você De passos, né? tivesse Isso. que sugerir apenas, porque a pessoa nesse momento ela só pode custear ou se dar ao luxo de procurar 2 tipos de profissional para ajudá-la nesse momento. Quem ela deve procurar? Que tipo de profissional ela deve procurar? Um mentor ou consultor, certo? Porque a mentoria, é claro, a mentoria ela traz uma experiência do que a pessoa viveu. O consultor traz conteúdo especializado daquilo que Do mercado, né? Então, assim, um mentor ou um consultor, tá? Porque ele realmente precisa lhe ver. O psicólogo ele vai tratar, claro, das suas questões emocionais, mas ele não vai ter como te orientar nessa transição porque ele não passou por isso. Porque ele não passou por isso. Ele tem um conteúdo dos livros, de um outro, né, ali de clinicar, mas saber quem passou por isso e um consultor que estuda para isso. Agora, um consultor da área, né? Se você quer ir para a área pública, um consultor da área pública. E se você quer fazer o inverso, público-privado, um consultor que possa te mostrar quais são os desafios da iniciativa privada, que são muitos, né? Muitos desafios da vida privada. Então, seria mentoria específica para isso e consultoria. Esses seriam os 2 profissionais que eu indicaria, porque, com certeza, somente eles vão te dar subsídios para que você decida, porque a decisão final é sua. Com certeza. A decisão final é sua e é um momento, como você falou, de transição. E ele requer tempo. E vale a pena não ter medo, né, Carol? E não deixar de fazer as coisas por medo, né? Isso, eu não tenho medo. Eu tenho medo, o meu medo ele é muito subjetivo, né? Eu tenho medo de perder entes queridos, né? Assim, da Claro. dor emocional. Mas eu não tenho medo do arriscar na profissão. Eu nunca tive medo. Acho que foi por isso que eu empreendi e deu Permitiu certo. ousar, né? E deu sempre certo, porque eu não tinha medo, né? Eu pensava o seguinte, se não der certo, não tem problema. Eu é o volto, clichê do vai, tá com medo, mas vai com medo mesmo, vai né? com medo, qualquer coisa eu volto e recomeço. Se eu quebrar, eu quebro e eu me junto todinha e eu recomeço. E eu não tive medo e nem vergonha de fracassar. Porque a vergonha e o medo de fracassar, ele bloqueia, né? Então, as pessoas têm medo de fracassar, de reconhecer que não deu certo. Vida espiritual. Qual é o peso dela na tua vida? Na minha vida hoje,
eu digo que 90% a 100% das minhas decisões, elas estão pautadas sempre na vontade de Deus. Antes dessa decisão, tanto é que a Maison Vitória foi isso, né? A Maison Vitória rezei e falei, Senhor, e aí? É ou não é? E aí ele disse, uma casa de vitória. Né? Só que na época, eu ainda não tinha uma maturidade espiritual para entender que eu achava que aquilo era para sempre. Então, quando chegou, eu tive durante 9 anos a empresa, quando chegou o momento de que a concorrência com a internet inviabilizou manter a empresa aberta, que eu tive que me desfazer daquilo que eu construí. Quando eu olhava o meu Instagram, as fotos, né, as declarações, os depoimentos das mães, eu dizia, mas não é uma casa de vitória? E aí eu parei para pensar, mas ela foi vitória durante 9 anos. Quanta alegria eu não levei. Não precisa ser para sempre, né? Mas é uma coisa que quando a gente escuta entrevistas de consultores, todos eles falam muito isso, né, Carol? Que o empresário tem um apego. Tem mas um apego. Como não ter? Isso. Ter um apego também é normal. Mas eu aprendi isso na Maison Vitória. Foi um ensinamento onde, assim, eu carrego com tanta alegria porque eu fiz tantas mães felizes. A gente via mães chorando, emocionada a receber enxoval, porque eu realizei um sonho dela. Então, de qualquer forma, eu participei do sonho. Então, realmente foi uma casa de vitória. Ali foram quase 5.000 vitórias, né, dos enxovais que eu entreguei, assim como das festas que eu realizei no buffet. Então, hoje, eu estou muito certa de que a minha escolha pelo público, ela foi acertada porque eu fiz realmente a diferença nas 2 empresas que eu abri e elas foram, sim, de sucesso. Porque o sucesso não é o eterno. Não, com certeza. O sucesso é você conseguir atingir a sua finalidade. E a minha finalidade era sempre social. Porque eu sempre questionava, né, Mabel e Ana, era assim, no público eu vi uma finalidade social. E no privado eu tinha dificuldade de entender qual era o meu papel social. Por isso que eu não largava o público. Porque o público atendia o eleitor. Eu atendia o cidadão. Se sentia útil para a sociedade. Me sentia útil para a sociedade. Eu ficava, mas no privado, como eu estou sendo útil? E depois eu descobri que eu estava sendo útil para aquela família, para aquela pessoa. Era pontual. Assim como também era pontual na sociedade. Sim. Era um eleitor, era um mesário, era um cidadão, mas só o tempo era e a uma parte. Para a gente ver, para a gente ver que os dois tinham finalidade social. Né? E qual a finalidade que mais me deixava feliz? Então, assim, hoje é o público. Né? É o meu momento hoje. Não sei como é que vai ser daqui a 20 anos. Onde é que a Carol vai estar daqui a 20 anos? Eu projeto onde é que eu quero estar. Né? Porque o meu sonho lá de criança, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser uma das maiores escritoras e palestrantes do direito. Então, assim, esse era o meu sonho. Eu queria palestrar e escrever livros de direito. Queria viver disso. Mas ninguém consegue viver, né? De escrever livro nem palestrar. Então, é um sonho que pode um dia se tornar realidade. E eu estou caminhando para... assim, eu caminho pensando nisso. O meu sonho eu queria só passar o meu conhecimento. O que eu aprendi, deixar aí um legado em livros, né, numa palestra, e você ensinando. vai ter a oportunidade agora, nessa nova etapa. Começando aqui. Por isso que eu digo que é uma honra e uma responsabilidade, porque a partir do nosso testemunho, né, de vida, pessoal e profissional, é que a gente vai ajudando pessoas. Finalidade social. É isso aí. Né? Somos úteis ao mundo. Com certeza. Se a gente não se sentir útil ao mundo, a gente não sabe por que a gente se levanta todo dia. Né? Com certeza. Então, se levanta. Às vezes, eu passo o dia trabalhando, quando eu chego em casa, eu digo, fui útil. Fiz alguma coisa diferente, Hoje a gente fiz. foi útil. Objetivo checked, né, Mabel? Hoje a gente teve um desafio. Se vocês não foram úteis antes daqui, vocês estão sendo úteis aqui. Mabel, mas eu me sinto útil todo dia. Todo dia. Uns dias mais, uns dias menos. Graças a Deus. Mas tem pessoas que têm muito esse questionamento, viu? Elas não se sentem... É aí onde falta o propósito de vida. Eu não consigo ser tão útil quanto eu queria, né, Mabel? Dá tempo de fazer tudo. Mas Aninha, assim. Carol, muito obrigada. Obrigada, Carol. Foi um prazer e uma honra receber aqui você. Começamos bem, hein, Mabel? Obrigada aos meninos e Marcela que está segurando as pontas para você estar aqui também. Agradeço. Posso mandar um beijo? Um beijo. Nossas redes de apoio. Sempre sonhei em mandar um beijo. Algum livro pra gente encerrar? Algum livro de carreira que você goste, que você indique? De carreira? Ai, meu Deus, agora ficou. Olha, um livro que eu gostei de ler, que não é de carreira, mas é de vida. Tá. E é um livro do Padre Fábio, Humano Demais.
Tá? Ali ele fala da carreira dele, E das é, escolhas dele como padre, como sacerdócio, entre o homem que podia casar e ter uma vida, né, Marital, tradicional, e ao mesmo tempo a vontade de servir a Deus. E ele, em alguns momentos, ele teve uma crise até ele, né, se escolher. Então, Humano Demais é um livro que me fortaleceu, que me fortaleceu para as minhas decisões, né? E agora um beijo, posso mandar um beijo? Pode mandar Um beijo para minha mãe, para meu pai, para meu marido, para Melissa, Larissa, Alícia. Carol, obrigada. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente vendo todo esse movimento. Nossa temporada começou hoje com a Carol. Acontece nas Melhores Famílias no nosso canal do YouTube, PMA Advocacia. Sigam a gente e mandem para os amigos, curtam, comentem, inscreve no canal, se inscreve. Vixe, eu tô me sentindo o blog, coisa do Minecraft. YouTuber. Se inscreve aqui no canal, curte, dá um like. Deixa o seu like. Obrigada, gente. E até o próximo episódio.